Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre a noção que as pessoas tinham antigamente de que o violão era um instrumento limitado, que ele não podia ser solista. Assim como ocorreu com a viola de 4 ordens e a de 5 ordens, o violão era visto como um instrumento de acompanhamento, ou seja, um instrumento para fazer acordes, para acompanhar o cantor ou instrumentos solistas. Só que algumas pessoas começaram a perceber que essa concepção estava errada e se esforçaram na direção de elevar o status do violão, procurando demonstrar que o violão podia sim estar em salas de concerto e podia ser um instrumento solista. A autora Márcia Taborda, em seu livro Violão e Identidade Nacional, menciona um violonista chamado Hernani de Figueiredo. E ela coloca aqui uma citação do próprio Hernani de Figueiredo, que diz que, quando ele ouvia professores de música e outras pessoas comentando acerca do violão, essas pessoas usavam termos que rebaixavam esse instrumento, fazendo uso de expressões depreciativas e dando a entender que a técnica desse instrumento não tinha importância. Através de um antigo conhecido, Hernani de Figueiredo teve acesso a um método para violão de Matteo Carcassi, um violonista e compositor italiano, cujos trabalhos são uma referência para o violão até os dias de hoje. Ao tomar conhecimento do método de Carcassi, Hernani de Figueiredo começou a se esforçar para mudar a perspectiva das pessoas sobre o violão, e ele narra que as pessoas zombavam dele, escarneciam de seus esforços, mas quanto mais elas o ridicularizavam, mais convicto ele se tornava de estar no caminho certo. Na página 83, Márcia Taborda narra o seguinte, abre aspas, as dificuldades técnicas para o domínio do violão eram tantas que o violonista chegou mesmo a acreditar que o método estivesse errado, fecha aspas. No caso aqui, o violonista é Hernani de Figueiredo. Mais à frente, Márcia Taborda explica que esse mesmo Hernani de Figueiredo procurou o auxílio, procurou a orientação de um professor que entendia desse método e assim ele pôde compreender, ele pôde aprimorar a técnica dele, a técnica violonística. Em maio de 1916, Hernani de Figueiredo e outro violonista chamado Brant Horta organizaram um concerto de violão, do qual eles participaram com outros violonistas, incluindo uma mulher chamada Céu da Câmara. Ela cantou nesse concerto e tocou ao violão uma composição de Brant Horta. O grupo de violonistas apresentou, entre outras obras, uma composição em ritmo de batuque, Marcha Fúnebre de Chopin e uma obra de Wagner. Uma matéria acerca desse evento foi publicada no Jornal do Comércio, reforçando aquela ideia de que o violão era um instrumento limitado, vulgar e que não combinava com, abre aspas, o ambiente da alta cultura, fecha aspas. A matéria diz o seguinte, vou ler o trecho que a autora Márcia Taborda transcreveu entre as páginas 84 e 85. Os reclamos de sua fértil adjetivação elevaram às culminâncias de concerto artístico uma audição de violão. Debalde, os cultivadores desse instrumento procuram fazê-lo ascender aos círculos onde a arte paira. Tem sido um esforço vão o que se desenvolve neste sentido. Ou seja, não adiantava, segundo o crítico musical, autor dessa matéria, fazer esforço nenhum para elevar o status do violão. Ele era vulgar e ia continuar sendo, na opinião, claro, desse crítico. O violão não tem ido além de simples acompanhador de modinhas. E quando algum virtuoso quer dele tirar efeitos mais elevados na arte dos sons, jamais consegue o objetivo desejado, ou mesmo o resultado seriamente apreciado. A arte no violão não passou por isso, até agora, do seu aspecto puramente pitoresco. Não quer isso dizer que o popular instrumento não tenha seus apreciadores e mesmo apaixonados. E que os tenha em elevado número provou a concorrência de ontem no Salão Nobre do edifício do Jornal do Comércio, fecha aspas. No mês seguinte do mesmo ano, 1916, o violonista e compositor paraguaio Agustín Mangoré, outro nome que é referência até os dias de hoje no meio violonístico, foi tocar no Brasil. No mês de agosto, o mesmo Jornal do Comércio publicou uma matéria que noticiava a apresentação de Mangoré.
Eu vou ler para vocês o trecho dessa outra matéria. E aqui vê-se que o crítico, o autor dessa matéria, não é o mesmo autor daquela matéria cujo trecho eu li agora há pouco. É um outro crítico, o que nos dá a entender que esse Jornal do Comércio tinha pelo menos 2 críticos musicais distintos. Esse crítico musical diz o seguinte, abre aspas, sucedem-se novas figuras no salão musical do senhor e da senhora Sampaio Araújo. Outra surpresa foi o senhor Barrios, ou seja, Agustín Barrios Mangoré, o compositor paraguaio que eu mencionei há pouco. O artista paraguaio que veio revelar a muita gente no Rio de Janeiro um belo instrumento que poucos cultivam, exatamente porque ele é de uma técnica difícil. O violão passou entre nós, durante muitos anos, por um instrumento pobre e medíocre, tanto que servia apenas para acompanhar modinhas. O Sr. Barrios veio demonstrar a riqueza dos efeitos que se podem obter desse instrumento, justamente quando alguns amadores de valor se têm esforçado com inteligência e vantagens incontestáveis em idêntica demonstração. Que todo esse trabalho frutifique, reabilitando entre nós o violão e conquistando-lhe a simpatia e a preferência de quantos lhe compreendem o valor e a riqueza dos efeitos. Fecha aspas. As apresentações de violonistas com uma técnica mais aprimorada demonstravam que era possível fazer muito mais com esse instrumento do que somente fazer o acompanhamento. Além de transcrições de obras musicais originalmente criadas para outros instrumentos que foram adaptadas para o violão, uma infinidade de composições específicas foram escritas para ele. Aliás, tem sido assim até os dias de hoje. É isso, até mais!